Paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula que o Senhor nos concede. E para lembrarmos, estamos estudando nesse trimestre a Bíblia, um livro inspirado. E hoje, na lição de número 10, vamos estar estudando a Bíblia e o testemunho de Jesus. A nossa leitura está em Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. E aí você pode estar fazendo essa leitura em sala de aula, alternando, para que todos os alunos possam participar. E nessa leitura vai falar a tentação que Jesus sofreu. E a nossa Bíblia diz, que é memorizando, está lá em João, capítulo 4, e o versículo 21, que diz: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. E aí os nossos objetivos da nossa lição é demonstrar que Jesus viveu uma vida coerente com as Escrituras, destacar que Jesus usou a palavra de Deus para vencer a tentação e defender que o testemunho de Jesus confirma a veracidade da Bíblia. E é interessante que você, professor, faça a leitura do espaço pedagógico que tem na nossa lição, e ela vai tratar sobre a questão do exemplo, de como é importante, as atitudes demonstram mais que o nosso testemunho cristão, que a gente está de acordo com a Bíblia. Então, as atitudes sempre vão mostrar mais do que as palavras. E o nosso testemunho de vida, quando realmente estamos de acordo com a palavra de Deus. Então, que sejamos exemplos para os nossos pré-adolescentes no agir, tanto no falar como no agir, assim como Jesus fez. O nosso conhecendo mais de Deus, da nossa lição, vem trazer mais uma vez que a Bíblia é um livro inspirado, infalível, e a gente já teve aulas sobre essa veracidade da Bíblia, que a Bíblia é inspirada, que ela é infalível, e fala do testemunho de Jesus. E que ele verdadeiramente seguiu e foi coerente com a palavra de Deus. O nosso primeiro tópico, ele vai falar, vivendo de acordo com a palavra de Deus, que está no gancho do nosso primeiro objetivo, que é demonstrar que Jesus viveu uma vida coerente com as Escrituras. E ele é um exemplo de que devemos obedecer à palavra de Deus. E a Bíblia diz, no nosso memorizando, ele fala: quem obedece, me ama. Então, que possamos incentivar os nossos pré-adolescentes a serem obedientes à palavra de Deus, assim como Jesus foi. Nos nossos tópicos sempre tem o ponto A e o ponto B. E o nosso ponto A, ele vai falar: Jesus, nosso modelo de prática da palavra. E ele vai trazer para a gente que Jesus é um modelo de prática. Ele andava em concordância entre o que falava e o que fazia. Então, ele é um dos maiores exemplos, se não é o maior exemplo que temos de que seguiu realmente a palavra de Deus. E sempre era um motivo de se surpreender, As pessoas que viam Jesus diziam: meu Deus, como ele fala bem, como ele conhece a palavra de Deus. E além dele falar, ele também agia conforme essa palavra. E o B vai falar praticando e testemunhando, que justamente vai falar sobre o nosso testemunho de vida, de viver em conformidade com a palavra do Senhor, de que, assim como falamos, devemos agir da mesma forma, observando e sempre tendo a palavra de Deus como base para a nossa vida cristã. Então, viver o que cremos e o que pregamos é fundamental para que os nossos pré-adolescentes e as pessoas também que estão à nossa volta reconheçam e vejam que realmente a gente está de acordo com a palavra de Deus. O nosso segundo tópico, ele vai falar a palavra que vence o diabo. E nessa leitura que você vai fazer em sala de aula, falando da tentação de Jesus, vai falar do encontro lá que Jesus teve com o diabo e aquele momento todo, ele estava em jejum. Então, o diabo usou essa fraqueza, vamos dizer assim, para tentar Jesus naquele momento. Se tem fome, transforma essa pedra em pão. E Jesus, a todo momento, respondendo conforme a palavra de Deus. Então, é importante termos a palavra de Deus guardada no nosso coração e ir praticando ela.
que a gente coloque em prática, assim como Jesus colocou. No ponto A do nosso segundo tópico, ele vai falar: Jesus foi tentado a abandonar a glória de Deus. E aqui vai trazer as situações, né, dessas tentações que Jesus sofreu, e vai trazer as referências das respostas que Jesus deu através da palavra de Deus. No ponto B, ele vai trazer: Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, ele reforça de como a palavra de Deus nos ajuda nesses momentos, em todas as áreas da nossa vida, né? Como eu falei, como a gente já viu aqui na lição da gente, a palavra de Deus é a bússola que norteia a nossa caminhada espiritual. Então, mais uma vez, você pode estar relembrando para os seus alunos do quão é importante termos a palavra de Deus guardada no nosso coração e que a gente sempre possa estar meditando nesta palavra. E nesse ponto B, ele fala que a gente deve viver de acordo com a palavra de Deus e dessa forma vencemos as tentações. No nosso terceiro tópico, ele vai falar: o testemunho de Jesus atesta a veracidade da Bíblia. E a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. Ele não fazia nada por si mesmo, mas sempre em constante dependência do Pai e em conformidade com o testemunho da lei e dos profetas. E aí no ponto A desse terceiro tópico, ele vai falar: Jesus declarava, está escrito. Né? Você deve já ter ouvido essa expressão, seus pré-adolescentes também, mas aqui nesse ponto ele vai falar, né, sobre essa frase que muitas vezes a gente escuta. Nas Escrituras Sagradas está escrito. A expressão está escrito, citada por Jesus inúmeras vezes, demonstra que a Bíblia possui um caráter normativo, ou seja, para Jesus, a Bíblia dita regras de como o crente deve se comportar. Então, tá aí para os nossos alunos, né, mais uma vez, terem no seu coração guardado que a Bíblia nos ajuda em todos os momentos. O ponto B do nosso terceiro tópico vai dizer: Jesus considerava a Bíblia indestrutível. A palavra indestrutível, ela pode ter o seu significado, que não se pode destruir, que não está sujeito à mudança, né? E a nossa Bíblia é justamente isso, porque a ciência pode mudar e tantas coisas no mundo às vezes é de uma forma e já colocam de outra, mas a palavra de Deus, ela nunca muda. Então temos uma palavra que pode passar o tempo que for, ela sempre será a mesma, ela não muda, é indestrutível. Então, temos a confiança em cremos num Deus e numa Bíblia que fala, então devemos obedecer. Se você crê, se você tem fé, que a gente siga essa palavra, que nos ajuda em todos os momentos. E quando ele fala que considera a Bíblia indestrutível, ele vai falar: a Bíblia está acima de qualquer ensino humano e não há ensinamento que está acima de todo ensinamento humano, e não há nada mais sublime do que os ensinamentos registrados na palavra de Deus. O mundo e a ciência e as filosofias são marcados por contradições, mas a Bíblia não se contradiz. Nela podemos encontrar a verdade e o testemunho de Jesus, e ela atesta isso. Então, que mais uma vez falamos para os nossos pré-adolescentes que a palavra de Deus, ela não muda, ela é indestrutível. Pode passar o tempo que for, ela sempre será a palavra de Deus. E que se amamos a Deus, como falamos aqui num dos tópicos, a gente obedece essa palavra. A conclusão da nossa lição vai dizer: creia que a Bíblia continua sendo infalível, palavra de Deus. É por meio dos seus testemunhos que conhecemos o Senhor Jesus, a palavra que se fez carne. Então, que falamos e reforcemos sempre para os nossos alunos que a palavra de Deus nos guia em todos os momentos. E Deus, né, enviou o seu Filho e o seu Filho cumpriu essa palavra. E ele é o maior testemunho que temos de que devemos obedecer à palavra de Deus. A nossa lição também, né, para nós professores, tem um auxílio teológico que é importante, tem um refletindo que você pode fazer em sala de aula. E ela traz também na sala do professor uma dinâmica que você pode estar fazendo em sala de aula.
né, ele traz alguns exemplos de perguntas, né, e de tentações que muitas vezes os pré-adolescentes sofrem. E ela fala, e você pode estar colocando, tem falte a aula, vá para casa de um amigo, tem também não vá para a igreja, minta para os seus pais, né? Muitas vezes passa por situação, faz isso, ninguém está vendo. Então você pode estar fazendo, pode estar formulando também outras perguntas em sala de aula, e através dessas frases de tentações que os alunos muitas vezes rotineiramente podem sofrer, você pode estar fazendo com que eles façam a leitura de uma referência da Bíblia, que fale sobre essas tentações, né? A gente sabe que na Bíblia fala sobre a obediência que temos que ter aos nossos pais. Então, é importante que você, né, em sala de aula, né, mostre a eles que, assim como as tentações que eles passam em sala de aula, no dia a dia, né, na vida secular, eles podem estar falando e mostrando de que está coerente com a palavra de Deus. Então, você, professor, né, seja um incentivador do seu aluno, né, seja exemplo no falar e no agir, assim como Jesus fez, que sejamos testemunhas, né, da sua palavra e verdadeiros cristãos. Então tá aí uma dinâmica bastante interessante que a lição traz, que você pode estar fazendo em sala de aula. E aqui fala e explica bem direitinho da forma que você também pode estar fazendo, que formula essas perguntas, né, essas situações, e eles vão lá na referência da Bíblia para que eles vejam que a gente deve andar em conformidade com a palavra de Deus. Então, Deus abençoe a você, professor. Eu sou grata a Deus por mais uma aula, né, que Ele nos concede de aprender a sua palavra. Compartilhe, curta, comente, envie para professores ou para as pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Então, seja um incentivador dessa palavra. Deus abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.